Questões com a cara da prova da GCMSP, parte 2, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, tá? E por que isso? Porque a parte 1, né, a galera gostou, botou pocando o dedo no like, inclusive se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição, ou assiste depois desse, ou assiste antes, enfim, faz o que você achar melhor. Mas a verdade é que a galera curtiu, eu basicamente trouxe 10 questões de conhecimentos específicos ali, né, questões que fogem um pouquinho do senso comum e que a VUNESP pode trazer na sua prova, tá? E aí, né, você pausava ali a tela, resolvia a questão e eu vinha logo em seguida com a correção, trazendo bizu, macete para ajudar você no seu estudo, ok? Agora a gente vai para mais 10 questões, mais uma bateria de 10 questões, né, onde eu vou fazer a mesma metodologia aqui. Então, vou mostrar a questão, você pausa o vídeo, responde e aí a gente faz a correção. Se esse vídeo der mil visualizações aí, tiver, sei lá, 100 likes, 150 likes aí, a gente vai fazer um outro vídeo aí com um simulado com 20 questões, botar pocando esse negócio aí que nem o 38 fala. E também a gente pode fazer o seguinte, né? Eu posso trazer aqui uma outra sistemática para você, inclusive estou preparando isso, mas tem que dar visualização, tem que dar like, então taca o dedo no like aí, viu? Então vamos lá, da mesma maneira, você pausa o vídeo, responde a questão e eu venho logo em seguida com a correção, fechou? Então vamos embora. Ó, todas as questões aqui foram questões que a VUNESP trabalhou em provas anteriores, tá? Só para salientar isso aí para vocês, beleza? Então, olha lá, sobre o tema excludentes de ilicitude, tratado no Código Penal, lá na parte geral, tá? Assinale a alternativa correta. Entende-se em estado de necessidade, que é um excludente de ilicitude, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão? Estado de necessidade é isso? Não. Quando você lê repelir injusta agressão, automaticamente você tem que lembrar do quê? Legítima defesa. Tá bom? É a excludente de ilicitude aí, né, usada comumente por quem? Pelas forças policiais, né? Vai repelir uma injusta agressão. O cara tá roubando lá, o nóia tá roubando o cidadão de bem. Aí vai tá ocorrendo o quê? Uma injusta agressão ali ao cidadão de bem. O policial lá, ele vai e repele aquela injusta agressão, né, alvejando o indivíduo por 72 vezes. Beleza? Então, só para que vocês entendam aí. Ah, professor, quais são as excludentes de ilicitude? Artigo 23 lá. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Beleza? Vamos ver as outras aí. B. O agente não responderá pelo excesso culposo. Somente responderá pelo excesso doloso. Tá errado. O agente responde sim pelo excesso culposo e também pelo doloso. Tá bom? Tá errado essa daqui, ó. C. Mesmo que o agente tenha o dever legal de enfrentar o perigo, é cabível o reconhecimento de estado de necessidade? O exemplo mais comum de estado de necessidade é quando tem lá uma boia salva-vidas lá no meio do mar, que a doutrina traz pra gente, né? E aí tem duas pessoas, e aí você mata outra pessoa para você utilizar aquela boia ali, ok? Cara, estado de necessidade, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar essa excludente de ilicitude, tá bom? Tá, um bombeiro, por exemplo, ele pode alegar estado de necessidade? Não pode, cara. Ah, ele tem que salvar o cara lá, o cara tá se afogando, ele vai matar o cara para utilizar a boia? Tá bom? Então, é só para que vocês entendam esse exemplo mais comumente trabalhado aí na doutrina, tá? Então, ó, se o agente tem o dever legal de enfrentar o perigo, ó, é cabível? Não, não é cabível. Não é cabível o reconhecimento do estado de necessidade, tá bom? D. Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal. Exatamente, tá certinho. Por quê? Estrito cumprimento de dever legal é uma excludente de ilicitude. Ah, o policial lá invadiu a casa de uma pessoa. Aí você fala, pô, mas, né, por que ele invadiu? Opa, tava ocorrendo um flagrante delito, ele invadiu ali para prender o indivíduo que estava ali no cometimento de um flagrante. Pô, ele agiu em estrito cumprimento do dever legal, ok? Senão ele teria cometido um crime invadindo ali a residência da pessoa, né? Além de, né, abuso de autoridade, enfim. Mas só para que vocês entendam, tá? Tem a aula disso certinho lá no nosso curso, inclusive se você quiser conhecer, tá o link aqui na descrição, entra aí e saiba mais como é que funciona o nosso curso, beleza? E. Considera-se legítima defesa quem pratica o fato, olha lá, para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se? Não, isso aqui não é legítima defesa. Isso aqui é o quê? Estado de necessidade. Tá bom? Então, a A aqui, ó, é ao contrário daí. Show? Acertou essa? Essa daí tem uma chance boa de cair na sua prova, tá bom? Ou pelo menos algo parecido com isso, um exemplo prático, talvez. Olha lá, VUNESP GCM Itatiba 2025. Recém, tá? Fornada, recém do forno aí, ó, saindo do forno. 2. Vai, responde aí primeiro, né? Pronto, respondeu? Então vou corrigir, vamos lá. Nos termos da Lei 13.869, o guarda municipal em serviço, ao prender em flagrante delito um indivíduo por crime de roubo,
mas deixar de identificar-se ao preso por ocasião de sua prisão. Isso aqui é o quê? Lei de abuso de autoridade, tá bom? Então, é obrigação ali do policial, guarda municipal, enfim, ele identificar-se, tá bom? Ao preso. Isso aí é uma obrigação, ok? Então, ele comete crime? Comete. Se ele não se identificar, ele comete crime de abuso de autoridade, tá? Comete crime algum por tratar-se de fato atípico. Ó, ele prendeu o cara em flagrante, tá? E ele deixa de identificar. Opa, tem até um crime lá, deixar de identificar, exatamente o verbo, tá? Então, ele comete crime algum? Tá errado, ele comete crime sim. Se ele não se identificar, ele comete crime. B, comete a contravenção penal de falsa identidade? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? C, comete apenas uma infração disciplinar sem repercussão penal? Não. Comete o crime de falsidade ideológica? Não, tem nada a ver isso aqui. Lei de abuso de autoridade é uma coisa, falsidade ideológica, Código Penal é outra. E a alternativa E, comete um crime de abuso de autoridade. A alternativa E, exatamente. 3, vamos lá. Posso responder? Simbora? Então vamos. Ó, GSM Itatiba também, em 2025. Ó, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, elenca, entre outras possíveis, as formas de violência. A VUNESP gosta desse tema aqui, dentro da Lei Maria da Penha, que são as formas de violência, tá? Professor, beleza, mas quais são elas? Se você não sabe, vamos lá, vou te passar um bizu para você gravar. Um bizu que eu passo para os nossos alunos, tá bom? Não esquecer mais, ó. São 5. A física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica e a violência moral. É o FISPA-PM, beleza? São essas 5 formas de violência que estão lá na Lei Maria da Penha, tá? E aqui, vamos lá, vamos ver o que ele quer, né? Sobre a violência moral. Opa! É correto afirmar que se caracteriza por qualquer conduta que configure o quê? Então, ó, ele quer saber sobre a violência moral, tá? Então, a violência moral, a gente tem um bizuzinho lá que facilita, ó, calúnia, injúria e difamação. É o nosso CID, beleza? Que é a alternativa D, sem medo de ser feliz. Molezinha, essa aqui tava mamão, né? Tranquilinho. Show? Vamos para a próxima, vamos lá? 4. Respondeu? Posso corrigir? Então vamos embora. Ó, Itatiba, essa aqui eu fiz uma adaptação, tá? Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a tipificação de condescendência criminosa prevista no Código Penal. Então ele tá falando, ó, condescendência criminosa. Qual que é ali, né, a descrição correta desse tipo penal? É isso que ele quer saber, tá? Uma outra forma de cobrar isso aqui seria o quê? Trazendo uma situação concreta, uma situação ali do mundo, né? Ó, MEV, o guarda municipal fez isso, isso, isso. Então, qual é o crime? Ah, é condescendência criminosa, prevaricação, é peculato? Ele poderia trazer dessa maneira, tá bom? Por isso que é importante você entender os crimes em si, tá? O decoreba é bom, mas entender com exemplos também ajuda, tá bom? Então vamos lá, vou tentar te dar exemplos aqui para te ajudar. Ó, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então eu vou defender o interesse privado ali, né? Vou utilizar da minha qualidade de funcionário para mim conseguir ali alguma coisa, né? Defendendo o interesse privado. Então, isso aqui tem um exemplo claro, é a famosa carteirada. Pô, né? Ah, tem uma fila lá, tem um milhão de processos lá, por exemplo. Vamos pegar no judiciário, né? O judiciário lá tem 1 milhão de processos. Aí, pô, caramba, velho, eu sou delegado, tem um processo meu aí, você não consegue passar ele na frente. Ah, eu sou juiz de outra comarca, você não consegue adiantar meu processo aí. Entendeu? É basicamente isso, tá? Pô, eu sou policial também, você também é policial, né? Você não consegue me ajudar de alguma maneira aí, pô, né? Julgar meu recurso mais rápido, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Você se vale da qualidade de funcionário aí, dá aquela carteirada pra, né, conseguir um interesse privado, beleza? Vamos lá, para B. Deixar o funcionário... Ah, então não é. Isso aqui é advocacia administrativa, tá? Acabei esquecendo de falar. Escrever aqui, advocacia administrativa, não é condescendência criminosa, beleza? B, deixar o funcionário por indulgência. O que é indulgência, professor? Por clemência, por dó, por piedade, sabe? Ah, né? Vamos lá, vamos acabar de ler. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Então vamos pensar lá na GCM São Paulo mesmo. O inspetor, ele viu que o GCM terceira classe chegou atrasado, né? 1 hora atrasado no serviço. Em tese, ele cometeu o quê? Uma infração disciplinar, né? Atraso ao serviço. Então, ele tem que responsabilizar o subordinado por aquela infração. Só que ele fala, pô, o cara tá com a vida fodida, né, meu? A mulher cobrando lá pensão pra caramba, já tá com o carro batido, o cara tá todo lascado.
não vou arrebentar ele ainda mais. Falar, meu, ó, nem vou te comunicar aí pelo atraso, né? Nem vou te, né, penalizar. Traz aí um bolinho só pra gente aí, pra galera e tá tudo certo, tá bom? Isso aqui é o quê? Condescendência criminosa. Tá bom? Alternativa B é a nossa alternativa correta, tá? Vamos ver os outros aí. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Quando fala ato de ofício, então o cara tem que fazer uma multa e ele não faz aquela multa, ele não pratica, pô, não vou ali praticar, né? Ou então ele retarda isso, tá? Ele faz o quê? Prevaricação. É o crime de prevaricação. Beleza? Olha lá, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público de que tenha posse em razão do cargo. Isso aqui é o nosso famoso peculato. Estudem isso aqui, porque isso aqui ou ele cai diretamente ou indiretamente, mas o peculato ele é um crime contra a administração pública mais cobrado em concursos aí historicamente, tá? Principalmente pela VUNESP. A outra aqui, ó, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ó, exigir concussão, tá bom? Cai também bastante. Não caiu diretamente aqui, né? Ele cobrou com incidência criminosa, mas sempre cai até nas alternativas, tá? Então tem que ficar ligado com isso, beleza? Próximo, olha só, questão número 5, GCM São José do Rio Preto 2024. Olha lá. Nos termos da Lei 11.343, que é a lei de drogas, né? SISNAD, é correto afirmar que aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, olha lá, para consumo pessoal, ou seja, a gente está falando aqui de quem? Do usuário. Beleza? Do nóia. Tá? Não é do traficante, aqui é do usuário. Beleza? Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ele será submetido, entre outras penas, a seguinte. Então, qual a pena que o nóia vai ter? Qual que é a pena? É isso que ele quer saber. Beleza? Isso aí tá lá no artigo 28 da Lei de Drogas. Ok? O nóia, ele não vai ficar preso, tá? Então, se foi ali, ó, consumo pessoal, se foi entendido dessa maneira, não fica preso, tá? Ele vai estar sujeito à prestação de serviço à comunidade. E teve, né, em 2024, inclusive, a questão lá da repercussão geral do STF que falou das 40 gramas de maconha, tá bom? Aqui não tá falando maconha, aqui tá falando drogas, tá? Fica atento com isso, ó, aqui tá falando drogas. Então isso aqui é um negócio mais amplo. Mas, lembra, não sei se vocês lembram disso aí, que o STF fez aquele julgamento lá, falando que quem tivesse com menos de 40 gramas de maconha, né, não... Enfim, é isso aqui, ó. Vou trazer pra vocês, ó, tá vendo? Foi a repercussão geral, o tema 506 que teve repercussão geral, tá? Ó, porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, tá bom? Ó, então, a Lei 11.343, ela estabelece o quê? Que o uso de drogas é crime. Então, na lei, tá falando que é crime, mas não prevê a aplicação da pena de prisão. Beleza, não tem prisão, tá? Não tem reclusão, não tem detenção. A lei diz que o usuário poderá ser punido com advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, que foi a nossa resposta correta, tá? Que é a letra seca da lei. Então, quais são ali o que ele está sujeito, o usuário? Então, ele tá lá, advertência sobre os efeitos das drogas. Ah, ó, você vai ficar ali, né, com menos neurônios, você vai ficar berolo, você vai, né, prestando serviço à comunidade, vai trabalhar ali fazendo algum serviço para a comunidade, né, pintando meio fio, enfim. E a medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Ah, você vai ter que aparecer lá num curso lá que fala sobre as drogas, né? É um ProErd para nóia, tá? Beleza. E o tráfico, sim, é punido com reclusão e tudo mais. Aí eles falaram, quais são as questões jurídicas sobre isso? A posse de pequena quantidade de maconha deve ser considerada crime ou não? Aí tá lá, o STF decidiu que ter pequenas quantidades de maconha para o pessoal 40 gramas ou 6 pés continua sendo proibido, mas não é crime. Então, por que eu tô trazendo isso aqui para você, tá? Porque se aparecer alguma coisa nesse sentido na prova, você já tem onde pesquisar, onde fundamentar um possível recurso, caso apareça uma questão passível de recurso que trata desse sentido, tá bom? Então, tem lá falando sobre, beleza, a questão do artigo, falando que é crime, a lei fala que é crime. Beleza, mas aí você pode utilizar, por exemplo, um caso aí do STF como um recurso administrativo depois para anular uma questão posteriormente, beleza? Mas aí se tiver alguma questão nesse sentido eu trago para vocês num eventual vídeo sobre isso,
Show de bola? Maravilha. Cara, só por isso já valeu aquele like, né? Deixa o like aí, se tiver bastante like, eu vou trazer uma questãozinha bônus que nem foi na parte 1, foi a mesma sistemática. Então, taca o dedão no like aí depois desse bizu, tá bom? E se cair com essa bagaça aí, você vai lembrar de mim lá no dia da prova. Show de bola? Maravilha? Então, ó, o artigo 28 aqui, ó, já deixei bisurado para você, tá? Prestação de serviços à comunidade. O usuário não é preso, ele não fica preso, beleza? Ó, questão número 6, também São José do Rio Preto, e eu fiz uma adaptação aqui, tá? Olha lá, considere a seguinte hipótese. Um torcedor, ao retornar para sua residência visando comemorar a vitória do seu time, ao passar pela rodovia dos imigrantes, dispara 2 vezes sua arma. Então ele está passando pela rodovia, ele está na via pública, ok? Então ele dá um tiro para o alto, falando, vai Corinthians, dá um tiro para o alto, ou vai Flamengo, né? E outro em direção à Serra do Mar, tá? Então ele dá um tiro para o alto e outro em direção à Serra do Mar. Estava de madrugada e não havia qualquer outro veículo. Tá? Então aqui, ó, ele quer deixar claro que só estava ele lá na rodovia. Estava sozinho, tá bom? É correto afirmar que o referido torcedor... Então, ele cometeu crime, não cometeu crime, é isso que ele quer que você responda aqui, tá? Cara, se ele fez um disparo de arma de fogo em via pública, mesmo que não tivesse ninguém, é crime, tá bom? É crime, beleza? Então, as que falam que ele não cometeu crime, ó, a B... Tá errado já. Cometeu o crime de disparo de arma de fogo previsto no referido estatuto. Exatamente, é o Estatuto do Desarmamento. Ele próprio já traz aqui pra gente, tá vendo? É uma lei específica, é a alternativa A. Pronto, sem medo de ser feliz, a resposta tá na cara do gol. A C, cometeu o crime de disparo de arma de fogo previsto no Código Penal? Não. Olha só, uma questãozinha simples, só que, opa, tá previsto no Estatuto ou no Código Penal? Negócio bobo, que às vezes você pode errar. Você lê rápido e fala, pô, cometeu o crime de disparo previsto no Código Penal e taca lá e acaba errando. Então tem que ter atenção, tá? D. Cometeu apenas contravenção penal? Não, é um crime. Cometeu o crime de disparo de arma de fogo apenas quando atirou para o alto? Não. Nas duas situações, tá? Ah, atirou para o alto, então não foi que não. Ele cometeu um crime. Ele estava na via pública, ele deu um disparo, cometeu o crime de disparo de arma de fogo. Tá bom? Mesmo que não tenha acertado ninguém, mesmo que você estava sozinho lá, tá? Então é a alternativa A, a nossa alternativa correta aí, beleza? Próximo, 7. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar, ó, também São José do Rio Preto 2024, tá? Respondeu já? Posso corrigir? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime responderá pela tentativa? Não. Não, por quê? Porque ele parou voluntariamente. Ele vai responder pelos atos já praticados, né, se eles configurarem crime. Mas se ele parou voluntariamente, como que se configura a tentativa? Né? Coisas alheias, né, param ali o agente do crime. Então, por exemplo, o Mévio ele vai cometer um homicídio. Ele leva a arma, carregou a arma, ele coloca a arma na nuca do Mévio, no Tício, né? O Mévio coloca a arma ali na nuca do Tício e fala assim, eu vou te matar. Na hora que ele vai disparar, pum, a picota, a munição, não sai. Foi o quê? Uma condição alheia ao agente. Ele queria matar o Tício, a intenção dele era matar o Tício. Só que aconteceu uma coisa que não estava esperando, tá? Foi um imprevisto que aconteceu ali, tá bom? Mas ele, nesse caso, o Mévio, ele responde pela tentativa, tá? Ou então ele dispara no Tício e o Tício não morre. Ele dá 5 tiros no Tício, o Tício é vaso ruim de quebrar, não morre e acaba sobrevivendo lá. É atendido pelo Albert Einstein, né? Dá uma sorte lá do médico do Albert Einstein está passando, leva ele para o hospital, atendido e não morre. O Tício sobreviveu. O Mévio vai responder pela tentativa de homicídio. Por quê? O Tício só não morreu por condições alheias à vontade do Mévio. O Mévio não queria... Ele queria matar o Tício, só que por uma condição alheia à vontade dele, tá bom? Agora, quando ele é uma condição que é voluntária, opa, eu não quero, eu vou lá, né? Não quero voluntariamente, não faço o negócio voluntariamente. Aí não é tentativa, tá bom? Então ele só responde por aquilo que ele já fez, nesse caso, né? Então, tá errado isso aqui, ó. Não é pela tentativa. Aqui tá o erro dessa alternativa. B. Considera-se consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal? Exatamente, tá? Aí está consumado. Então o Mévio foi lá, botou a arma na nuca do Tício, deu disparo, pum, Tício, né, subiu de arrasta. Pô, tem todos os elementos ali, tá? Homicídio doloso, foi consumado, né? Se o Tício sobrevivesse, seria tentativa. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de metade, não, né, de 1 a 2 terços, tá?
D. Pune-se a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime? Não, aí não se pune a tentativa, tá bom? Não se pune a tentativa. Ah, eu vou lá, quero te matar e levo uma arma de água. Por quê? Porque, ó, ineficácia absoluta do meio. Não tem como. Aí eu disparo água em você, você não morre. Não tem lógica, você tá entendendo? Ó, absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar o crime. Você tá entendendo? A mesma coisa do simulacro, tá? E aí, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, independente de onde se produziu o resultado. Isso aqui é um negócio importante que pode cair na sua prova, tá? Olha só. Isso aqui a gente está na teoria da atividade e a teoria da ubiquidade lá, né? Então, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão? Não. Tanto na ação, independentemente de onde se produziu o resultado? Tá errado. Por quê? Considera-se praticado o crime no lugar... Ó, tem um bizuzinho lá, tá? Então, ó, o lugar do crime é onde ocorreu a ação, omissão ou onde deveria produzir o seu resultado. Porque a gente usa a teoria da ubiquidade, tá bom? Isso aqui você tem que entender, eu tenho que ter uma aula específica para isso, para você entender, tá? Então nós temos as teorias lá, né? Teoria da atividade, teoria da ubiquidade. Não vou entrar nesse mérito para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? A teoria da atividade, que é o tempo do crime, aí sim, tá? Então a teoria do lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Considera-se lugar do crime tanto o lugar onde ocorreu, então ó, o Mévio foi lá e deu disparo no Tício, na Avenida A. O Tício morreu lá no hospital, onde fica localizado na Avenida C. Então, considera-se consumado o crime tanto na Avenida A quanto na Avenida C. Ok? Tanto no lugar onde teve a atividade do Mévio, tanto no lugar onde se produziu o resultado, que foi onde o Tício realmente morreu. Beleza? Agora, o tempo do crime, aí é a teoria da atividade, é somente onde aconteceu aquela situação, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas só para que você entenda de maneira mais rápida e simples essa bagaça aqui, beleza? Isso aqui é a primeira aula do Código Penal que a gente tem lá, primeira e segunda aula. Show! 8. Vai, responde aí. Ó, a questãozinha São José do Rio Preto, tá? De trânsito, que eu acredito que possa vir aí pesado na sua prova, tá bom? A imagem mostra um veículo cujo condutor cometeu algumas infrações de trânsito. Ó, esse Celta aqui, ó. Celta do mal, ó. De acordo com o artigo 181, inciso 1 do CTB, a infração referente ao estacionamento de esquina é considerada uma infração. Então ele vai lá e estaciona na esquina, né, ou a menos de 5 metros e tudo mais, tá? Isso aqui é uma infração média, tá bom? Cara, tem lá no seu edital, do artigo 161 ao artigo 255. Só trata de infrações. Só trata das infrações. Isso aqui, cara, é infração média, leve, grave, gravíssima. Eu acredito que a banca ela vai trazer, né, infrações para você aí, ó, ou nesse sentido, ou então traz uma infração lá e fala para você, ó, isso aqui é sujeita a tal pena, a tal coisa. Então, acredito que vai ser trabalhado dessa maneira na sua prova, tá bom? Eu trago isso no nosso curso completo, vou deixar o link aqui na descrição. Novamente estou falando para você, entra, veja o que está incluso. Se você achar interessante, vem com a gente, dá tempo de você se preparar, beleza? Porque eu acredito que isso aqui, ó, eu dou aula especificamente sobre isso para você. Esse aqui, ó, trazendo o PDF bisurado, né, todo grifado, falando para você as principais, as mais incidentes. Então, é um negócio que eu acredito que possa cair na sua prova, tá bom? 9. Olha só, esse daqui caiu tanto na GCM em 2022 quanto em 2020. Esse assunto aqui, o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, né, que na questão era Estatuto do Idoso, é correto afirmar que a ação penal nos crimes definidos na legislação é o quê? Pública incondicionada, tá bom? Se eu não me engano, isso aqui está no artigo 95 do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Artigo 95 lá, que trata da ação penal, beleza? Show! Que mais? 10. GCM Lins 2024 adaptado, ó. VUNESP. Sobre o tema Conselho Tutelar, o ECA, né? É correto afirmar: cada Conselho Tutelar será composto de 7 membros. Cara, para você entender isso, você vai ter que ler a partir do artigo 131, lá do ECA. 130, 131, se eu não me engano. Acho que é isso, 131. Não me falha a memória, tá? Não são 7, são 5. Beleza? O Conselho Tutelar tem um mandato de 3 anos? Não. Mandato de 4 anos. Tá? A eleição ocorre o quê? 1 ano após a eleição de presidente.
Então a eleição de presidente vai ocorrer agora em 2026, a do conselho vai acontecer em 2027, tá bom? Em outubro, beleza? E não são 3 anos, são 4 anos, tá bom? É um cargo eletivo, que precisa de ser eleito, tá? Pelo voto aí do povo, né? Um dos requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar é a idade mínima de 30 anos. Não, tá errado. Não são 30 anos, são 21 anos. Isso aqui também é um negocinho que a VUNESP gosta de cobrar, tá? Os requisitos aqui, ó, para ser conselheiro tutelar, tá bom? As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser vistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Exatamente, tá certinho isso daqui, tá? Certinho, alternativa D. E a alternativa E, para ser conselheiro só existem 2 formas de ingresso. Concurso e eleição? Não entra por concurso. Não é um cargo efetivo, tá bom? É eleição. Vai ter que se candidatar, o pessoal vai ter que votar para você ser conselheiro. E para isso você tem que estar dentro dos requisitos. Aí tem 3 lá. Enfim, aí você tem que acessar lá o artigo 131 do ECA e eu te explico lá isso tudo, beleza? Ok, bom, e aí? Deu like? 10 questões, vamos para a questão bônus se você der o like nesse vídeo. Já deu o like aqui? Lembra também de compartilhar com seus amigos, porque tem que ter bastante visualização para me trazer o simulado, hein? Um simulado filé do boi aqui para você, para a gente botar Pocani para cima da GCM São Paulo, beleza? Show de bola? Então vai, questão bônus, leia, responda e eu venho com a resposta aí para você. Show? Vamos embora? Cara, por que eu coloquei essa questão como bônus, tá? Tá em alta esse assunto aqui. Tá em alta. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre esse cara aqui, ó. E tá em alta também um outro filme, depois, né, dos documentários que saiu dele, aquele filme Sonda, né? Eu não vou ficar falando aqui, porque senão é perigoso o YouTube ainda dar um shadow ban no canal, tá bom? Que fala do tráfico de pessoas e tudo mais, tá? Mas, né, isso é um crime previsto no Código Penal e está previsto no conteúdo programático do seu edital. Então, eu acredito que a banca pode trazer algo nesse sentido também, tá? Constitui crime de... Então, qual que é o crime? Ó, conduta de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de realizar adoção ilegal. E aí, qual que é? Intimidação sistemática? Bullying? Não, né? Nada a ver. Cárcere privado? Não. Redução à condição análoga de escravo? Não, aí, né, é um pouquinho diferente, tá? Tráfico de pessoas ou sequestro? Aqui entra em tráfico de pessoas, tá bom? Então isso aqui é uma questãozinha bônus aí, né, que foge um pouquinho do bom senso, a VUNESP já cobrou e esse assunto está em alta atualmente, beleza? Show? Então se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos para que a gente faça um novo simulado agora com as 20 questões da VUNESP. Um abraço, tamo junto, simbora estudar!